Vamos lá, abra sua Bíblia comigo, livro de Gênesis, capítulo de número 12. Eu estava orando a Deus e perguntando ao Senhor, domingo passado, o que ministrar. E o Senhor me levou a essa palavra com base no texto do nosso tema, começando a trabalhar ele um pouquinho de João, capítulo 4. Nós lemos o versículo 3, 4, 5 e 6. E comecei a pensar nesse quesito do poço, e ministramos uma palavra domingo sobre poços e cisternas, que Deus até prepara cisternas, mas Ele não te mantém com cisternas, Deus mantém você com poços. E hoje, domingo, lendo sobre isso no final da tarde, já era mais de 6h20, confesso aos irmãos, veio esse desejo da gente dar uma continuidade nisso. Então, por isso que vamos fazer esta série de mensagens durante os domingos, falando sobre os poços e suas lições. Então, Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 7. É o que eu quero ler com você. E depois eu gostaria que todos lêssemos. Versículo 7 que diz assim: Apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Vamos repetir todos juntos? Vamos acompanhar aqui pela tela, que fica mais fácil na questão de versão, tá ok? Só para facilitar a nossa leitura. Vamos lá, todos juntos? E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Amém. Podeis assentar a todos e o meu muito obrigado. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Abraão, os poços e suas lições. Vamos entender um pouquinho disso aí. A partir do momento em que Abraão decide acompanhar seu pai nessa jornada para Canaã, e ele sai de Ur dos Caldeus, Abraão agora vai ter que se adaptar a novos hábitos. Sempre que mudanças ocorrem em nossa vida, elas vão exigir de nós adaptação. E quando se fala em adaptação, falamos em novos hábitos. Adaptação e novos hábitos é um assunto tão desafiador que tem gente que deixa de tomar decisões para que ele não tenha que criar novos hábitos. Mudança é algo tão desafiador que tem gente que prefere permanecer na inércia, na improdutividade. Ele opta em permanecer numa situação que até lhe é desfavorável, só para ele não ter que criar novos hábitos, só para ele não ter que mudar. Mudança e novos hábitos e adaptação são assuntos que nos incomodam tanto. Mudança é algo tão difícil, tão desafiador para nós, que quem já mudou de uma casa para outra sabe do que eu estou falando. Coisa boa é quando você sai de um cômodo para 2, quando você sai de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5. Mas e quando você tem que sair de 5 para 2? Mudar já é um desafio. Mudar já é um desafio. Porque aí você começa a arrumar caixa, aí você tem que embalar as coisas. Ainda não conheci ninguém que diga assim: eu mudei e nada foi arranhado ou nada foi quebrado. Porque numa mudança sempre acontece um detalhezinho
fora toda aquela situação que você começa, né? E aí vamos supor, você começa talvez pelo quarto. Então você vai pegar lá o guarda-roupa e começa a embalar roupas. E aí você vem para o cômodos. Porque aí você precisa deixar todo o ambiente preparado para quem for desmontar os móveis. Quando o marido é bombril, é mais fácil, né? Aquele marido que é 1001 utilidade, né? Então a esposa já vai preparando tudo e ele mesmo chega, ele desmonta. Quando ele é bom nisso, né? Porque tem aqueles Ronaldo que ele desmonta o guarda-roupa e quando monta, ele monta um guarda-roupa, uma rack e uma penteadeira. O que acontece, pastor? O dom da multiplicação. Então, quando você desmontou, era só um guarda-roupa, mas quando foi para outra casa, sobrou algumas peças, e aí você faz uma rack, faz uma penteadeira, e aí os outros parafusos que sobram, você guarda para alguma coisa a mais. Então, tem homem que assim, ele sabe trabalhar. Para aquele homem que não entende disso, que não é sua área, você vai ter que contratar alguém para que faça isso, para que organize isso. E aí depois você vai ter que ir atrás de um caminhão, embalar tudo isso, carregar. Mudança não é fácil. Só quem já mudou sabe do que eu estou falando. E aí você descarrega tudo, põe para dentro, meu irmão, e às vezes o montador já tinha um outro serviço, e aí ele só pode vir 2 dias depois, e você depende 100% dele para poder colocar as coisas no lugar. A gente precisa compreender isso, e isso é desafiador. Enquanto Abraão está em Ur dos Caldeus, ele não tem problema com mudanças. Seus hábitos são naturais, são comuns. Um dia a dia comum, natural, sem muita coisa. Mas um dia seu pai acorda. O chamado de Deus vem até Terá. Terá então levanta, acorda, comunica, junta seus filhos. Um dos seus filhos já havia falecido, Arã. Então ele chama Naor, Abrão, e diz a eles: olha, estou indo embora, estou indo para a terra de Canaã. Deus o chama para isso. E a Bíblia nos fala que Naor toma por decisão permanecer em Ur dos Caldeus, e Abraão sai com seu pai, ele acompanha seu pai. Junto com eles vai Ló, que era filho de Elã, que agora é criado por Terá. Então eles caminham, e se dispor a isso é se preparar, é se adaptar a novos hábitos. E hábito o que é hábito? Uma rotina, um comportamento, algo que se repete regularmente e tende a ocorrer subconscientemente. Hábito é isso. É aquela coisa que você faz, já está tão perto de você, que se torna algo espontâneo. Né? Que a gente tem isso, todo ser humano tem isso com ele. Os tiques, coisas que é da pessoa, todos nós temos isso. E adaptar-se a isso, adaptar-se a novos hábitos é algo muito interessante. Existe um cirurgião, Maxwell Maltz, ele se tornou um dos pioneiros no assunto de que você precisa no mínimo de 21 dias para tornar um hábito, para tornar algo um hábito na sua vida. 21 dias. Quando eu comecei a ler sobre isso, primeira coisa, crente, né? Primeira coisa que me veio já foi Daniel nos 21 dias de Daniel, né? Mas como é desafiador para nós, 21 dias para que o seu cérebro comece a interpretar as mudanças como algo corriqueiro e incorporar isso à sua rotina. Então, seu cérebro precisa de tempo. Isso significa que rotina não é uma coisa que eu começo hoje e amanhã ela faz parte da minha vida. Eu preciso entender isso. Aristóteles disse: excelência não é um ato, mas sim um hábito. Então a excelência não é somente o hoje.
Não é hoje que eu estou empolgado e quero começar a ler a Bíblia, quero começar a orar, quero começar a mudar algumas coisas na minha vida, trazer algumas coisas, e eu acho que, aí hoje eu já começo e me dediquei tanto a isso, que eu li um livro hoje da Bíblia, li Gênesis hoje, 50 capítulos. Só que amanhã é segunda, amanhã você trabalha, amanhã você tem aula, e amanhã você não vai conseguir ler Êxodo. Então a questão não é ler um livro por dia, de repente capítulos. A questão não é ler um capítulo da Bíblia por dia, às vezes versículos. O que eu preciso? Começar. Eu preciso compreender que, como cristão, precisamos trazer alguns hábitos para a nossa vida. É muito lindo ler Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 4. É um dos escritos de Paulo que eu mais admiro. Embora Colossenses é um livraço, com os seus 96 versículos. Mas Paulo diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Cristo é a nossa vida. Hoje, a geração de hoje, ela define as coisas com muita rapidez e com muita facilidade, né? A gente cria um filho e rapidinho aquele filho alcança uma adolescência, né? E alcançou a adolescência, meu filho, daqui a pouco ele já conhece uma menina, né? E daqui a pouco sua filha conhece um menino, que não dá 15 dias que ela conhece ele, já está ouvida. E talvez você é pai há 15 anos desse trem, e nunca te chamou de vida. Mas aí, só porque ela é branca e tem um cabelo comprido, ele já vira a vida de alguém. Aí você olha assim, ai, deixa eu dizer uma coisa para você agora, é lei, hein? Cuidado com quem você está chamando de vida pelo WhatsApp, porque se ela tiver isso documentado em um WhatsApp, e você passar 10 dias sem chamar de vida, isso ferir o emocional dela, isso dá processo e dá pensão. Então guarda o teu couro, porque se chegar um promotor de justiça em casa, o teu couro vai virar pensão. Então adaptação é algo que leva tempo. Não é tão simples. Ninguém se torna uma vida ou a vida de alguém da noite para o dia. Não é algo tão simples assim. Adaptação é algo que leva tempo. Nietzsche, ele disse que torna-te quem tu és, ou seja, o maior benefício e também o maior desafio é assumir o controle da nossa própria vida. É assumir o controle, é assim que as grandes transformações começam. Elas começam dentro de você. Então aquilo que precisa ser transformado, algo que eu preciso enxergar, uma ideia que se torna uma ação, a ação que se torna um hábito, hábito que se constrói um caráter, e o caráter que por sua vez escreve uma história. Então a gente vai construir isso. Quais são os pilares para se construir novos hábitos? Isso de forma automática. Comece de forma simples. Estamos em Abraão. Comece de forma simples. Quer criar novos hábitos? Não seja exigente com você. Não seja rigoroso com você. Comece de forma simples. Estou sempre desafiando. A gente faz um trabalho ou outro de oração e eu falo para você, vamos orar na sua casa. E eu sempre digo, nunca pedi mais do que isso. 10 minutos. Não é isso que eu falo para você? Vamos começar fazer um culto na nossa casa de 10 minutos. Irmão, um culto de 10 minutos, você canta o hino, só não pode ser do diante do trono. Nada contra o grupo, estou falando por causa do tempo. Os hinos deles é 18 minutos, então nosso culto é 10. Um culto de 10 minutos, você canta um louvor, você lê um texto bíblico, não sobra tempo para você orar. Mas para quem nunca fez um culto dentro de casa com a família, meu irmão, é ouro. Então comece de forma simples. Sua missão é executar o hábito em seu formato mais simples. Porque a gente que é fofinho, amanhã é sempre o nosso dia. Amanhã eu vou começar um regime.
Por que é difícil isso? Por que é desafiador você criar novos hábitos, independente da área qual seja? E hábitos é coisas que a gente se adequa a ele. Essa semana acordamos cedo, muito calor, e você já acorda respirando quente. E a Quitéria, você vai tomar café? Eu falei, filha, você sabe que eu já não gosto de café da manhã, e esse calor não é algo muito favorável. Então vamos fazer um suco. Eu falei, piorou. 8 horas da manhã tomar suco. Aí a gente brincando, ela falou, como é que os ricos conseguem, né? É baseado em filmes, novelas, séries, que a gente vai vendo, né? Aquela mesa que na maioria eles nem comem, né? Já sai atrasado e é assim, rico não come. Aí, então a gente precisa entender alguns pontos. Precisamos entender alguns pontos. E aí eu disse para a Quitéria assim, eu falei, eu sei, está calor, suco eu não tomo não, mas se você olhar para mim e falar, daqui 40 minutos eu te chamo para comer uma sopa, eu ligo o ventilador, sento debaixo dele com a minha travessa de sopa, uma toalha, aleluia, mas glorificando a Deus. Por quê? Porque é uma coisa que eu já tenho hábito de comer. Então trocaram uma sopa, meu irmão, por um suco. Até o nome, até a expressão é feia. Pode ser saudável, não estou falando de saudável, estou falando de adaptação. Se adaptar, trazer novos hábitos é desafiador. E se a gente não começar de forma simples, se a gente não começar com algo que seja acessível, porque falando de regime, falando de mudanças de hábitos alimentares, eu dizia, o dia que passei com uma nutricionista, falei para ela, sou cristão, minha filha, e achei o inferno na terra. E ela, qual que é? Eu falei, educação alimentar. Não é fácil. Não é uma coisa que você consegue construir de forma rápida. Então vamos começar de forma simples. Minha nora é formada em nutrição e ela falou, vou passar para você um sistema alimentício, mas eu vou reservar o dia do lixo. É lixo, né? É lixo. E eu falei para ela, então, aqui o lixeiro passa terça, quinta e sábado. Então, eu não posso fugir do sistema, né? Então, lixo aqui é terça, quinta e sábado. Adaptação é difícil, mas comece de forma simples. Pastor, eu não consigo orar. Comece de forma simples. Dobre os joelhos. Eu não consigo orar. Ouça um louvor de joelhos. Se você conhece ele, acompanha o louvor, terminou ele, fique de pé. Está feita a sua oração. E vai se adaptando. É tempo. 2, eu quero criar, eu quero construir. Quais são os pilares? Divida o hábito em etapas menores. Divida ele em etapas menores. Não precisa ler a Bíblia toda. A gente que é envolvido com isso, é diferente. A minha intenção não é transformar a Tzidiquê numa igreja de teólogos. E tomara Deus, nos honre Deus com isso. Que sejamos uns bereanos da vida. Mas eu não quero compartilhar ou colocar em peso sobre você daquilo que o Senhor chamou para nós, daquilo que nós temos. Que a gente abre um livro e lê ele num dia, sem dificuldades. Mas comece, divida o hábito em etapas menores. Mesmo que você já saiba de cor, mas abra a Bíblia e leia o Salmo 23. Hoje você lê um salmo, amanhã você lê um provérbio. Pastor, mas nada vai unir com nada. Não estamos falando de unir nada, estamos falando de levar você para dentro da Bíblia. O que você gosta? Ah, pastor, olha, eu gosto de histórias de guerra. Então já comece por 1 Samuel, Reis e Crônicas. Há os livros que tem guerra na Bíblia. Ah, pastor, eu sou mais tranquilo, sou mais romântico. Casado? Sou, pastor. Cantares. Solteiro, pastor. Vá para João. Leia Cantares, não. Então você tem que
se adaptar. Mas comece isso. Crie gatilhos de ativação. Você quer criar hábitos? Crie gatilhos de ativação. Deixe sua memória auxiliar você. Abraão está saindo da sua terra, do cenário onde ele cresceu. Segundo a própria tradição judaica, seu pai tinha uma fábrica de deuses. Agora eles saem de lá e eles precisam se adaptar a um estilo nômade, dentro de uma trajetória. Mas crie gatilhos, crie situações que vão facilitar para você. Lá em casa a gente ama tanto a academia que eu gosto de um horário, ela gosta de outro. Aí já dá o desencontro, porque eu não vou de manhã para a academia e de tarde de novo. Aí eu quero ir cedo, mas ela quer dormir. Ela quer ir de tarde, eu quero dormir. De tarde eu quero estudar, eu quero fazer. Você entende? Que às vezes a gente se dispõe a alguma coisa, mas nós mesmos, ao invés de criarmos facilitudes, nós mesmos criamos barreiras, para que a gente não progrida naquilo que a gente quer. Então eu preciso criar gatilhos. E como o nosso assunto aqui é Bíblia, é oração, então deixe a Bíblia perto de você. Deixe ela num lugar que você vai passar por ela e você vai vê-la. Porque ao você enxergá-la, você vai lembrar que você tem que ler. Reserve. Eu sei que a sua casa é de Deus, essa expressão que a gente usa, a minha casa é de Deus, mas reserve um cantinho para ser o seu momento particular, Deus e você. Se for o caso, escreva frases, espalhe por dentro de sua casa. Eu conheço um irmão que ele tem aquela frase no texto bíblico imprimido: não deis lugar ao diabo. E ele pôs no retrovisor, coisa de sol do carro. Ou como é que é o nome daquele trem? O quebra-sol. Aí ele abaixa, está lá assim: não deis lugar ao diabo. Eu falei, gostei disso. Porque trânsito não é fácil. Então eu preciso criar gatilhos. Eu preciso, para ter novos hábitos, eliminar as tentações. O que é eliminar tentação? Você vai orar, 10 minutos. Você vai ler a Bíblia, desliga o celular. Desligue o celular. Por quê? Porque ele vai distrair você. Não, pastor, mas é que está na Bíblia. Não funciona. Então eu preciso eliminar. Isso eu preciso fazer. Avise seu cônjuge que você vai orar ou que você vai ler a Bíblia. Avise seus filhos, para eles não entrarem gritando, derrubando a casa. Avise seus pais, para eles não invadirem teu quarto. E aí a sua oração já vira ódio, que já dá raiva. Comunique. Facilite isso, elimine qualquer tipo de tentação que vá separar você do propósito que o céu tem para a tua vida. É assim que criamos hábitos. Entenda, ninguém é perfeito. Tem gente que tem uma disposição fantástica, mas ninguém é perfeito. Ou seja, ninguém começa um novo hábito do zero e tem em mente que ele vai falhar. Ninguém começa algo e fala: isso eu sei que eu vou começar hoje, quinta-feira, acabou o gás. Não. A gente começa, eu não sei vocês, estou falando de mim. Começa um regime, você já acorda com sensação que está magro. Estou falando de mim. Amanhã vou fazer um regime. Não estou falando de mim. Você já acorda, você já tem vontade de já pôr aquela camiseta que está guardada, que ainda é G, que a gente já está no G8, né? O mundo tem G12, a gente tem G8. Então a gente vai. Não é a sensação que a gente tem. A gente entra na academia, a sensação que a gente tem já que somos atletas. Saímos de lá, descobrimos que estamos semi-mortos.
né? Ou seja, ninguém é perfeito. Não exija a perfeição de você. Bíblia não é um livro que você vai começar a lê-la amanhã e terça-feira você já vai estar entendendo ela. Não. É relacionamento. Ninguém vai dobrar o joelho amanhã e levantar com 10 minutos e já querendo ver Gabriel do lado dele, olhando para ele e falando: se você é Ronaldo? Da mesma forma que ele fez com Daniel. Sim, olha, Deus te ama. E eu vim trazer aqui, olha, isso aqui é o animal espantoso, isso aqui. Não, meu irmão, calma. Calma que você está orando agora. Então eu preciso. Outro ponto, como eu vou adaptar hábito? Tenha clareza dos seus motivos. Antes de criar um hábito, vale se questionar: qual o motivo pela qual você vai fazer isso? Nós vamos ver 3 hábitos Abraão teve que trazer para a vida dele, e é isso que eu vou pregar ainda hoje. Então ele teve que avaliar isso. Qual a clareza dos meus motivos? Você vai observar que 2 hábitos para Abraão adaptar na vida deles eram fáceis. Porque existem coisas que para nos adaptarmos, elas são fáceis. Porque elas fazem parte do seu dia a dia. Só que outra para ele já foi desafiador. Então eu preciso ter isso. O que eu não posso é me auto-sabotar. Não é porque eu errei hoje que eu vou desistir amanhã. E é lógico que também eu não posso permanecer nisso, porque aí nada vai funcionar. Eu lembro que passei com um médico uma certa feita, e ele falou assim: não, você vai fazer assim, vou mudar o seu café da manhã e tal. Eu mudei o regime. Por quê? Porque em casa eu comecei a consumir 4 peitos de frango no café da manhã. Porque aí sentava eu para tomar um peito de frango, aí sentava Moisés, que queria peito de frango, que queria salada, aí Vitória... A mais leve era a Quitéria. E o Sansão, que é o cachorro. Eu falei: não, Senhor, tem bolso que aguenta. Isso não. Já mudei de ideia. Voltei para o pão. Embora nunca gostei de pão, então não tomava café. Então a gente precisa compreender. Eu não posso me auto-sabotar. Não é porque deu errado hoje que eu não vou fazer amanhã. E não é porque você não leu, não conseguiu ler um capítulo hoje. Não se sobrecarregue com 2 amanhã, não se desespere. Isso não é Bíblia, isso não é leitura bíblica. Não, eu falei que orar 10 minutos, agora eu vou para 20. Não, faça isso não, se você ainda não está adaptado a isso. Peça perdão a Deus porque ontem você não conseguiu orar 10, mas seja verdadeiro nos seus 10 de hoje. A Bíblia diz que não é por muito falar. Eu preciso compreender isso, eu preciso entender. Os 3 novos hábitos que Abraão teve que adaptar na sua vida. Primeiro deles, montar e desmontar tendas. Abraão tem uma família, só que Abraão também tem servos. Então ele tinha que montar no mínimo 2 tendas. Uma tenda para ele deixar Sara organizando a casa, café da manhã, preparando almoço e etc. E ele tinha a tenda da sua negociação, onde ele atende os servos. Então Abraão agora precisa se adaptar a isso. Isso é administração. Segunda coisa que você vai perceber na história de Abraão, que está oculto: cavar poços. Você vai perceber que isso está oculto na vida de Abraão, porque ele tem servos, ele tem animais, e ele está saindo de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Uma caminhada, meu irmão. Então ele precisa parar, armar a tenda, e ele precisa de água. É questão de sobrevivência. Então ele não tem dificuldades em montar tendas e cavar poços. É necessidade. Eu preciso de água, preciso beber, preciso de água para o uso doméstico,
preciso de água para alimentar os servos, os animais. Mas você vai perceber no texto que lemos, pode voltar para ele, versículo de número 7, 12, 7. Você vai observar que Abraão começa um hábito que ele não tinha nem em Ur dos Caldeus: edificar um altar ao Senhor. Esse é o hábito mais desafiador para Abraão. A tradição judaica vai afirmar que Abraão nunca foi idólatra como seu pai. Nunca, Abraão nunca foi idólatra como seu pai. Existe até uma história entre o povo judeu de que Terá precisou sair e deixou Abraão responsável pela loja de imagens. E Abraão queria se livrar daquilo porque ele achava aquilo uma tolice. Então, quando seu pai sai e ele tem a oportunidade, ele percebeu na loja que o pai dele havia feito um Deus grande, forte, e tinha um outro pequenininho. Então Abraão pegou um porrete, quebrou todas as imagens do pai e entregou o porrete para o Deus pequenininho, para a imagem pequena. Quando o pai dele chega, fala: o que aconteceu? Eu falei: o senhor não sabe de nada. Entrou uma pessoa aqui, trouxe uma oferenda maior e colocou no pequenininho. Eles se revoltaram entre si, o pequenininho pegou esse porrete e quebrou todo mundo. E seu pai olha para ele e diz: meu filho, é eu que faço essas imagens, elas não têm vida em si, é impossível isso ter acontecido. E Abraão o questiona: se é impossível, por que o senhor faz? E Terá diz: porque me dá dinheiro. Quando isso chega ao conhecimento de Nimrod, ele convida Abraão, porque ele descobriu que Abraão não adorava a nenhum Deus conhecido pelos caldeus na época. Então isso não fazia parte da vida de Abraão. Só que no capítulo 12 ele tem um encontro que muda a vida dele. E agora ele vai adaptar ao seu hábito, à sua vida, a edificação de um altar. E isso é desafiador, porque falar de altar, né, aonde altar há sacrifícios, a gente sabe disso. E isso fala sobre mim, sobre você, fala sobre o nosso tempo, fala sobre o nosso talento, fala sobre a nossa casa, fala sobre aquilo que temos, mas isso também fala do que eu tenho e do que eu preciso dar a Deus. Porque se existe um altar, precisa existir uma oferta. Se tem um altar, precisa existir uma oferta. Se tem uma oferta, tem sacrifício. É impossível você desassociar um altar de oferta e sacrifício. É impossível você desassociar oferta e sacrifício daquilo que vai te custar alguma coisa. Então você observa que a partir do capítulo 12, Abraão sai, obedece à voz de Deus, como o próprio Deus diz para Isaac: seu pai atentou para os meus mandamentos, para os meus preceitos, ele obedeceu a minha voz. Então Abraão, a partir do capítulo 12, a partir do relacionamento dele com Deus, ele adapta a esse relacionamento um altar. E onde altar a oferta? Estou falando para você de dinheiro. Falei a você que esse ano a gente vai falar bastante disso. E onde altar a oferta? Onde altar a sacrifício, a algo que vai me custar alguma coisa. E é Davi o responsável por uma frase fantástica: jamais eu vou apresentar a Deus algo que não me custe alguma coisa. E nós hoje associamos adoração só
a louvar a Deus. Eu louvo a Deus, exalto a Ele, eu levanto minha mão, balanço a perna, né? Na minha época a gente tinha um corinho que a gente cantava, levanta a mão, balança a cabeça, dá uma volta. Então, se tratou disso, a gente faz. Mas quando o assunto é nosso bolso, aí o pastor quer dinheiro, o pastor quer arrancar dinheiro. Eu não preciso do seu dinheiro. Mas você precisa entender que se tem na tua vida altar, precisa ter dinheiro. Que se você é adorador, não existe adorador que não tenha nada. Isso é desde o Antigo Testamento. Então, a tua oferta, o teu dinheiro, está associado a você. Nós vamos caminhar este ano por isso, não é o meu alvo permanente hoje, mas a gente vai compreender isso. O Antigo Testamento até criou o sistema do dízimo, né? E eu vejo as pessoas discutirem muito que no Novo Testamento não tem dízimo. E isso porque, voltando ao assunto de domingo, a geração de hoje é a geração do está escrito, né? Então, ele quer que você abra um livro, uma das cartas de Paulo, e mostre para ele, está aqui, ó, e deverás dar o dízimo. Irmão, toda pessoa, eu disse, todo crente, meu irmão, que você vê que ele tem problema com dízimo, ele tem problema com dinheiro. Ele serve a Deus e o que ele quer é que Deus dê para ele, mas que nunca exija nada dele. E se for para dar, antigamente a gente ofertava assim, a gente abria a bolsa e ficava caçando moeda. Tá, é hora da oferta, cadê minhas moedas? Então tem gente que o relacionamento dele com Deus, quando o assunto é dinheiro, é assim, ele quer dar moedas para Deus. Porque aí Deus te faz colher 100 vezes mais, então você entendeu? Tem gente que ele pensa assim. Então sempre que alguém te questionar, tem gente que questiona porque ele quer entender. E tem gente que questiona porque ele não quer aceitar. Mas que não existe adoração sem dinheiro, não existe isso não. Principalmente do Éden para cá. Por que, pastor, do Éden para cá? Porque do Éden para cá a gente precisou andar vestido. Então só para você estar aqui adorando, você está de roupa. Ainda que você tenha ganhado a roupa, quem te deu, comprou. Entendeu? Então não tem como você se relacionar com Deus e dizer que seu dinheiro não está envolvido no seu envolvimento com Deus. Tá bom, pastor, então não tem a palavra dízimo. Não tem não, mas não precisa. Porque se for olhar para se ter, no Novo Testamento Deus tem você. E tendo você, Ele não tem 10%. Ele tem tudo de você. Então eu preciso compreender isso. Então onde há altar, há uma oferta. Sem altar não existe relacionamento. Sem altar não existe gratidão. Está entendendo? Não tem como Deus chamar Abraão, atrair Abraão e fazer as coisas por intermédio da vida dele sem altar. Sem altar não existe adoração. Sem altar não tem relacionamento. Deus se relaciona conosco por intermédio do altar. O altar faz parte. Você vai entender na vida de Abraão que o altar diferencia tudo o que ele tem. Tudo o que você tem é diferenciado, é hiper, mega valorizado por intermédio de um altar. E não estou falando desse altar. Isso aqui não é altar. Não, pastor. Não, isso aqui é púlpito. Isso aqui é palanque. Da forma mais clara para falar para vocês, isso aqui é um palanque, um degrau para você poder me ver. Novo Testamento não tem altar. Não tem lugar santo. Santo no Novo Testamento, olha aí para a direita. Dá uma olhadinha aí para a esquerda. É isso aí. Pelo menos a Bíblia que diz. Isso é santo. Ou pelo menos precisa ser. Aqui não tem banco. Esse banco não é santo. Ok?
Porque se vacilar, as pernas dele abrem. Esse desce. Então ele não é santo. Porque santo não se quebra. Então não existe... Isso aqui é púlpito, irmão. Eu vejo pastores ministrando e dizendo que isso aqui é santo. Não, não é santo. Precisamos respeitar e tal. Precisa. Lógico que precisamos. Mas isso aqui não é santo. Isso aqui não é o santo dos santos do Antigo Testamento. E quisera eu que fosse. Meu irmão, se esse púlpito tivesse o poder do santo dos santos do Antigo Testamento, meu irmão, a vida nossa como pastor, a gente não ia ter problema. Porque chegou o Ambrósio, mais torto do que a estrada de Santos, como dizia antigamente. Te perturba mais do que os demônios que estavam no Gadareno. O que você fazia, pastor? A gente começava o culto sem ele saber de nada. Eu falava, irmão, suba aqui. Suba aqui que eu quero falar algo de Deus para você. Pronto. Quando ele pisasse no degrau, ele caía morto para trás. Yes! Me livrei. Mas alguém quer subir? Entendeu? Isso é santo dos santos, meu irmão. Entra em pecado no santo dos santos, não, você deita. Então isso aqui não é altar. Isso aqui é um palanque. Isso aqui é um púlpito. Para que você possa me ver da onde você estiver. E aí vai aumentando o salão, você vai jogando uma tela para facilitar uma visão. Isso aqui não tem poder. No Antigo Testamento, Deus centraliza-se em você. O alvo de Deus é você. Deus não habita aqui, Ele habita aí. Então o altar diferencia tudo. Então na composição do Novo Testamento, você é o altar, mas você também é o animal do sacrifício. Romanos capítulo de número 12, antes que você fique bravo que eu não estou te chamando de animal. Mas Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente os seus corpos como sacrifício vivo. O seu corpo precisa ter as mesmas prerrogativas. Eu disse as mesmas prerrogativas que o animal do Antigo Testamento tinha. Apresente seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o seu culto racional. Então, se existe santidade em você, existe adoração na sua vida. Existe um culto inteligente aí dentro. Eu preciso compreender isso. E ao mesmo tempo você é o altar. Então tudo envolve você. Não me confunda com David Leonardo. Vigia, fica me olhando assim, não. Eu já li seus olhos daqui. Não, venha com passada, não. Eita. Vamos embora, isso aí. Então eu preciso compreender isso. Então você é o altar. Você é o sacrifício. É de você que sai. Por isso que você não vem para o culto. Você traz o culto. A TC Keno só alugou um espaço para você vir apresentar a Deus o seu culto. Isso é adoração. Então o versículo de número 7 é o primeiro altar. E dos outros hábitos estão intercalados nele. Porque aonde Abraão chega, ele então monta a sua tenda. A Bíblia declare ou não, ele tem que cavar um poço, porque não tinha água encanada. Não tinha o número de uma empresa para Abraão ligar. Rapaz, traz um caminhão d'água para a gente aqui. Não tinha um motoboy para Abraão ligar e falar: rapaz, traz 2 galões de água para a gente. Então declare a Bíblia ou não, Abraão desmonta uma tenda e vai para uma outra terra, vai. Chegou ali, ele montou a tenda, ele tem que cavar um poço. Porque tendas você monta e desmonta. Altares e poços você pode deixá-los para trás. Não tem como você levar um poço com você.
Você leva com você o que o poço gera, mas o poço não caminha com você. Olha como a Bíblia é fantástica. A Bíblia diz que uma pedra os seguia. Entende isso? Então você está aqui hoje caminhando, Abraão está aqui, saiu, parou, caminhou, cavou o poço. No outro dia ele precisa ir embora, desarma a tenda. Porque tenda você arma e desarma, mas poços você cava, se utiliza deles e deixa eles para trás. Vai ficar como bênção para quem vem passando, para a próxima geração, para alguém que vai chegar depois, mas você não leva poços com você. E esse é um dos nossos problemas. Muitas vezes Deus tem dificuldade em nos abençoar, porque quando Ele prepara um poço para nós, eu me apego a Ele, eu me apego ao poço, é o meu poço. A Bíblia vai te deixar isso bem claro, e daqui a pouco eu leio o texto. Mas Abraão adapta agora um relacionamento com os poços, mas ele passa também a nomear cada poço que ele cava. Cada poço que Abraão cavou, e na realidade Abraão nunca cavou poço nenhum. A Bíblia vai dizer que foram seus servos. E Abraão chegava e dava um nome para ele. Então, poço é um lugar de encontro. Eu preciso aprender a nomear isso. Uma das coisas que a nossa geração perdeu, a facilidade de fazer culto de ação de graça. Meu irmão, na minha época, a gente fazia culto de ação de graça por tudo. Por tudo, meu irmão. Hoje eu vejo Deus abençoando crentes, e a gente não tem coragem mais de juntar o povo em casa e fazer um culto. E sabe como é que eram os nossos cultos de testemunho, de ação de graça? Você estava lá no culto, meu irmão. Daqui a pouco o dono de casa saía para fora, colocava o pé no tanque e pulava o muro para o outro lado. E daqui a pouco ele voltava com um mói de mato, capim santo. Tacava no tanque, metia uma água no bichinho, jogava uma escova, tacava dentro da panela chá com bolacha para os crentes. E eu vou falando para algumas pessoas, falo isso para a irmã Graça, já disse isso para a missionária Vera, vai fazer culto no lar, não precisa ter preocupação com o que vai servir, não precisa estar preocupado em fazer um banquete, não, nós queremos poder entrar na tua casa e ministrar, a gente cancela o banquete. Eu já vi pessoas, não, é que eu estou esperando, não precisa esperar não, meu irmão, pega um capim santo, faz chá. Mas a gente está deixando de nomear poços. Nós estamos deixando de cavar poços, e não apenas cavar e beber deles, mas de nomeá-los. Acho tão lindo quando eu leio Atos 27 e 28, que Deus manda um anjo falar com Paulo e diz para ele, ninguém vai morrer não. E a única coisa que vai se perder é o barco, mas todo mundo vai chegar em terra seca. E aí o texto vem dizendo para nós assim, que alguns sabiam nadar. Os que não sabiam nadar se seguraram nas madeiras do barco, mas todo mundo chegou em terra firme. Eu preciso aprender a nomear as coisas que Deus faz na minha vida. Eu preciso aprender a dar nomes a isso. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Eu preciso resgatar isso. Versículo de número 8. Põe aí para a gente, Gênesis 12, 8. Põe, vamos lá. O próximo versículo. Abraão já está em outra terra, e moveu-se dali para as montanhas ao lado do oriente de Betel. Olha o que Abraão faz, ele montou, armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, Ai ao oriente. Olha agora, segunda vez que Abraão edificou um altar ao Senhor, e agora não é mais ao que lhe aparecer, agora ele invoca o nome de Deus. Então Abraão vai para Betel, e em Betel ele arma a tenda, agora ele cava um novo poço,
e ele edifica um altar. O primeiro altar foi ao Senhor que lhe aparecera. Abraão edifica um altar e ele dá um nome ao altar, ele dá um nome ao poço. Isso aqui é em honra ao Deus que me apareceu. Relacionamentos. A gente não marca com datas. Eu conheci a Quitéria dia 19 de setembro de 1987, às 19 horas e 45 minutos. Eu estava na igreja, dobrei meu joelho, sentei, olhei para o lado, olhei para o relógio, 19 e 45, nunca mais esqueci essa data. Como que eu não posso edificar um altar ao Senhor que me apareceu? Como que eu vou esquecer de momentos? Como que eu vou esquecer de situações, de relacionamentos, de experiências com Deus? Eu lembro, estávamos noivos querendo casar e nada, e eu não conseguia emprego, e viajava e pregava, e Deus me usava para falar com algumas pessoas. As pessoas faziam contato, olha o que você falou, aconteceu, Deus fez. Eu falei, e aí fomos para uma praça lá em Guaianazes. Eu chorei naquela praça, eu falei, eu quero casar. Falei para ela, essa semana 3 pessoas me procuraram, me ligaram, que era para o Orelhão lá da rua, que minha mãe morava. E as pessoas falavam assim, olha, o que você falou, o que Deus falou por você, se cumpriu. Eu fui na cidade de São José dos Campos ministrar, e enquanto eu ministrava na igreja do pastor Orlando Silva, e Deus me usou para falar com uma moça, que Deus faria umas surpresas para ela. 10 dias depois ela me liga, pastor, eu estou para casar, aquilo que o senhor disse, eu era presbítero, eu era só membro, como diz o menino lá da bateria, tinha nem casado ainda, e ela falou, olha irmão Ronaldo, olha, se cumpriu, eu ganhei coisa que nem preciso. Falei, quase que eu falo para ela, reserva, que eu estou indo buscar de carrinho, porque eu fiz 3 viagens daqui do Santa Terezinha lá para aquele, onde é o Lopes hoje, que ali era uma chácara, quando nós mudamos para cá na década de 80, e minha mãe passou de ônibus e viu terra preta ali, filha, a mãe quer para fazer um jardim, vamos ali com a mãe pegar uma terra. Peguei a pá, peguei a enxada, falei, ali, e descemos, e andamos. Eu falei, minha mãe, onde a senhora viu isso? Fiz 3 viagens, meu irmão, de carrinho de mão, para lá hoje onde mora o pastor Cícero. Eu não ia em São José dos Campos, buscar uns mantos. E sentamos na praça, e chorei. Naquela praça eu falei, por que as coisas não acontecem? Por que as portas não se abrem? O que está acontecendo? O que tem de errado? A gente está procurando honrar Deus, o que está acontecendo? E aí, pororó, choramos. E viemos embora. Entramos numa avenida próxima ali, não me recordo o nome daquela avenida, e estamos subindo. Quando estamos subindo, eu vejo um Fusca azul, para você ver que foi por agora. Um Fusca azul descendo, e eu olhei para aquele carro, pastor Inaldo, e eu senti que ele ia fazer alguma coisa. Então a Quitéria estava aqui do meu lado direito, eu falei, volta, fica para cá. Ela, por quê? Eu falei, não sei, aquele carro vai passar, falar alguma coisa, jogar alguma coisa, mas tem alguma coisa. E a gente conversando, e eu de olho no carro, de repente o carro liga a seta. E ele para. Aí o moço dá aquela esticadinha para abrir a janela do Fusquinha e me chama. Falei, fica aqui, às vezes ele quer alguma informação. Quando eu me abaixo e olho para dentro, ele está chorando. E ele começa a falar em mistérios com Deus. E ele disse para mim, se eu estava em casa, minha esposa falou, vamos almoçar. Ele falou, aguarda aí que Deus está pedindo para mim fazer uma coisa. Eu entrei no carro, o Espírito Santo entra aqui, entra ali. Olha, é aquele casal que vem subindo, porque eu preciso falar com eles. E ele olhou para mim e falou, assim diz o Senhor. Aí ele começou a repetir palavra por palavra que eu disse naquela praça para Quitéria. E ele falou, prepare-se porque o céu tem uma surpresa para você. Esta semana, isso foi num domingo, quarta-feira a porta de emprego se abriu. Sexta-feira eu recebi uma ligação, ganhei o fogão. E a coisa começou a acontecer. Como que você se esquece disso? Não dá. Você precisa nomear esses poços. Você precisa caminhar com esta história. Essas coisas vão te inspirando. Põe o texto, põe o versículo 8. Aí agora, olha que coisa gostosa. E moveu-se Abraão dali para a montanha e edificou um altar ao
Senhor, e agora ele já invoca, agora ele já traz Deus para perto. Agora não é só porque apareceu, é porque ele descobriu que não dá para caminhar, não dá para viver nesta história, não dá para viver uma história, não dá para viver a vida sem armar tendas, sem cavar poços, sem edificar altares. E para as coisas virar hábito na tua vida, é onde você chega. É aonde você chega. Para que isso se torne um hábito na sua vida, você precisa fazer isso aonde você chega. Só que o versículo de número 10 vai nos mostrar uma página triste nessa história. Porque no versículo 10 a Bíblia vai dizer que teve fome na terra. E um grande desafio parece que quando todos os personagens lidam com a fome, parece que a primeira coisa que vai embora é as convicções. A gente valoriza demais o nosso corpo, irmão. E a Bíblia diz para nós que o corpo não é só vestido, não é só comida. Você é muito mais do que um corpo. Mas a fome chegou, opa, calma aí, cara. O Deus que te fez uma promessa, estou tirando você, sai e vai para a terra que eu vou mostrar, e eu vou fazer você pai de uma poderosa nação. Ou seja, Ele tem promessa para o amanhã. O Deus que te deu uma promessa para amanhã vai deixar você passar fome hoje. Morrer de fome hoje a gente é exagerado. Qualquer coisinha a gente, eu vou morrer. Vai morrer do quê, meu irmão? Vai morrer a coragem, o ânimo. E se for para morrer, que venha a morte, meu irmão. Ela é o último inimigo que vamos vencer. E a minha vida não consiste nisso aqui, não. Paulo disse, eu quero alcançar aquilo pela qual por Cristo eu fui alcançado. E quero experimentar o poder da sua ressurreição. Mas Abraão desce para o Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande. Ei, maior que a fome é o Deus que te chamou. Ei, maior que este problema é o Deus que você serve. Ei, maior do que essa adversidade é o ser que você adora. Ei, maior do que qualquer coisa neste mundo é o ser que você adora. O Egito representa... Abraão desce para o Egito ali, ele não precisa armar tendas, pastor Anderson, ele não precisa cavar poços, sendo assim, ele não precisa edificar altar. O Egito representa o mundo, o sistema que governa o mundo. O Egito sempre vai oferecer a você o que é necessário para você não depender de Deus. Deixa eu dizer de novo, o Egito, o mundo sempre vai oferecer para você o que for necessário para você não depender de Deus. Estamos vendo uma leva de crentes que eles querem depender do trabalho. Alguma coisa errada com o trabalho? Não. Trabalho dignifica o homem. Trabalho e adoração é desassociável da Bíblia. Só que você não pode depender do teu trabalho. Você precisa depender de Deus. O Egito representa isso. O Egito olha para você e fala, você habita em tendas? O Egito tem casas. O Egito olha e fala, nossa, você depende de cavar poços para ter água? O Egito tem cisternas, tem fontes. Nossa, você edifica altares carregando pedra? O Egito tem templos. O Egito tem tudo para fazer você não depender de Deus. O Egito tem tudo para te oferecer, para levar você a não depender de Deus. Eu posso entender progresso da vida. Eu posso entender que algumas coisas precisam progredir. Mas não existe conquistas, não existe progresso que inutilize a edificação de um altar. Progressos são bons.
tecnologia vai nos ajudando e facilitando a nossa vida em muitas coisas, mas não existe progresso, não existe tecnologia que inutilize a edificação de um altar. E as áreas da minha vida onde eu não consigo armar uma tenda e descansar em Deus, cavar um poço e beber do que Ele tem para mim, edificar um altar e adorar ao único que é digno, você vai se deparar com duas coisas. É isso que o versículo 10 a seguir vai explicar para você. Abraão entra no Egito e ele tem medo e conta mentiras. Porque quando eu não edifico altar, quando eu não armo tendas, aonde existe ausência de tendas, quando eu não consigo descansar em Deus, quando eu não cavo poços para beber do que Ele tem para a minha vida, haverá medo. Haverá medo. E onde há medo não há fé. Onde há medo não há fé. Se eu não edifico altares, aonde existe ausência de altares, existe mentiras. Aonde existe ausência de altares, existe mentira. Abraão não consegue, ele nem arma tenda, não cava poço e não edifica o altar, mas ele tem medo e ele mente. E é tão triste quando você vê que a pessoa está mentindo para você. Não é ruim isso? Hoje eu tive um café com os pastores e conversando isso com eles. É tão ruim quando o Espírito Santo vem para você e diz para você assim: você sabe que ele está mentindo, né? É tão ruim quando você vê uma pessoa que você está vendo, é visível. Como os pentecostais diz, pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais. Você vê que ele precisa de Deus, mas ele mente. Por quê, pastor? Porque não tem altar. Porque aonde existe um altar, não tem mentiras. Onde existe altar, existe entrega. Quando eu armo tenda, eu descanso nele. Quando eu cavo poços, eu passo a beber do que ele tem para mim. Aí não tem medo, porque eu estou edificando uma tenda e vou descansar nele. Eu vou descansar em Deus, e coisa boa é descansar em Deus. Eu não estou falando de irresponsabilidade, eu não estou falando de não fazer a nossa parte, eu estou falando de descansar em Deus. Tem um louvor que eu gosto muito dele. Um dia até convidei o pastor Fabiano, presidente do Ministério Proscunel, para cantar uma terça-feira, e ele louvou ao Senhor com esse hino. Paulo César Baruch, né? Não tenha sobre ti nenhum cuidado, sequer que seja. O teu trabalho é descansar em mim. O céu te convida a armar tenda, e armar tenda é descansar em Deus. É descansar, o teu trabalho é descansar em mim. Esse é o seu trabalho. Qual, pastor? Arme a tenda, arme a tenda, arme a tenda, e entra para dentro dela e descansa em Deus. É o teu trabalho. Cava poços, mas deixa que a água Ele vai enviar para você beber. Aleluia, aleluia, aleluia. Que loucura, que loucura. Deus teve que falar com o faraó para não tocar em Saraí, porque o marido resolveu mentir. Porque quando eu minto,
eu coloco a minha casa em perigo. Eu dou liberdade para que Faraó entre e tome posse daquilo que é meu. Ei, crente, vamos armar a tenda, vamos descansar no Senhor, vamos cavar poços, vamos beber do que Ele tem para nós, porque aonde não tem tenda, aonde não tem poço, tem medo, e aonde tem medo, Deus não trabalha, Deus não age. Você precisa descansar. Capítulo de número 13, versículo 3 e versículo 4. Olha que coisa fantástica. Capítulo 3 e versículo 4. Joga pra gente, rápido. Gênesis 12, versículo 3 e 4. Aleluia. Deixa, vamos lá. Versículo 3 e 4 diz assim: e fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar aonde primeiro estivera a sua tenda, em Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera. Ali invocou Abraão o nome do Senhor. Meu irmão, que coisa fantástica, que versículos fortes. Achou? Joga, acharam? Olha que coisa linda que Deus vai compartilhar conosco. Fez a sua jornada do Neguebe ao Betel. Abraão sai do Egito, e ele vai voltar para o lugar da edificação do seu primeiro altar. Do seu primeiro altar. Ele vai voltar, ele volta para o Neguebe, ele volta para o deserto, e ele vai para Betel. Betel é casa de Deus. Ele volta para o lugar aonde ele edificou o primeiro altar, e é ali que ele consegue invocar o nome do Senhor. O versículo 4 vai dizer: ele voltou para o lugar onde dantes havia edificado. Porque sempre que o Egito, eu disse, sempre que o Egito conseguir corromper você e não deixar você edificar uma tenda, cavar um poço, montar a tenda, cavar poço e edificar o altar, olhe para mim, você precisa voltar ao primeiro altar. Sempre que o Egito não permitir você armar tendas, cavar poços, sempre que o Egito conseguir gerar medo em você, e você não edificar um altar, você precisa voltar para o lugar aonde você edificou o seu primeiro altar e começar de novo. Eu vim hoje para dizer para você, teve medo, desceu para o Egito, não deu para edificar não cavou poço não, hoje é noite de voltar. E eu não estou falando de reconciliação, eu estou falando de ativar aquilo que o Egito não deixou eu fazer, aquilo que o Egito tirou de você. Qual é a sua parte? Qual é a sua responsabilidade? Qual é o seu trabalho? O seu trabalho é descansar em Deus. Então você precisa voltar a armar tenda, você precisa começar a voltar a cavar poços, e você precisa voltar a edificar altar. E a coisa é tão linda que ele volta para Betel, ele volta para o Neguebe. Neguebe é um deserto. É um deserto. Ele volta para onde o lugar em que o poço já havia sido cavado. Ele volta para um lugar que já tem um altar montado. Então a única coisa que ele precisa é armar uma tenda. O que ele precisa é armar a tenda, voltar a beber do que o céu tinha preparado para ele, e voltar a edificar no altar que já estava edificado. Hoje o céu te convida a voltar. Se o Egito trouxe medo para você, se o cenário da vida te proporcionou medo, se o Egito tirou a sua capacidade de descansar nele, hoje é noite de voltarmos para o lugar onde tudo começou.
É noite de voltar para onde tudo começou. Versículo 18 do mesmo capítulo, capítulo 13, versículo 18. Olha que coisa linda. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos cavalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou um altar ao Senhor. Opa! Agora ele sai dali, ele não está mais no Egito. Agora ele volta a armar as suas tendas. Ele volta agora a cavar poços. Ele volta agora a edificar altar. Eu quero convidar você de volta. Eu quero convidar você de volta nesta noite. Nós vamos orar daqui a pouquinho. E você precisa voltar para o que o céu tem para a tua vida. E como funciona isso, pastor? Você saindo daqui e armando e mudando sua tenda. Sai do Egito. Sai do Egito. Vamos mudar as nossas tendas. Vamos habitar nos cavalhais de Mamre. Vamos edificar um altar ao Senhor. E aqui o cenário começa a mudar, hein? Porque aqui ele está na região de Hebrom. E a partir daqui o povo começa a dar a ele um título de hebreu. E as coisas vão começando a mudar na sua vida. Vamos para o capítulo 15, versículo de número 9. Capítulo 15, versículo 9. Olha que coisa gostosa. E disse-lhe o Senhor: toma uma bezerra de 3 anos. Conta comigo. Diga, uma bezerra de 3 anos. Uma novilha, uma cabra de 3 anos. Então nós temos agora 2. Não é isso? 2. 3. Um carneiro de 3 anos. 4. Uma rola. 5. Um pombinho. Opa! Abraão está num lugar agora e ele vai edificar 5 altares. Eu não quero me focar no que vai sobre o altar. Eu quero mostrar para você que quando eu me disponho a ocupar o meu papel, não interessa o que Deus quer. Ele vai montar, pastor Anderson, 5 altares. E uma das coisas que eu sou apaixonado na tradição judaica, e eu creio nisso, é que todo altar tinha 12 pedras, já com base naquilo que o céu prepararia para ele. Só que Deus pede 5 animais no sacrifício, e Abraão vai colocar cada um deles em um altar. O que é isso, pastor? Você precisa de uma tenda, você precisa de um poço, mas não existe nada que possa limitar a quantidade de altares na tua vida. Nós somos o único povo da terra que pode edificar mais do que um altar, mas adorar o mesmo Deus. Aleluia! Eu preciso estar preparado, porque talvez é hoje isso que o céu quer. O que o céu quer, pastor? Ele quer um altar no teu quarto, mas ele também quer um altar na tua sala. Ele também quer um altar na tua empresa. Ele quer um altar lá na escola. Mas ele também quer um altar lá na faculdade. Mas ele também quer um altar dentro do teu carro. E irmão, o que não falta é lugar. E o que não falta é disposição para Abraão edificar altar. O que o Senhor quer? Eu quero uma bezerra, eu quero uma cabra, eu quero um carneiro, eu quero uma rolinha, eu quero um pombo. Não tem problema, 5 animais, 5 altares. Adorador não se limita. O que o Senhor quer é adoração, aqui tem altar. O que o Senhor quer é sacrifício, aqui tem disposição. É 5 altares, é 5 ofertas, é 5 sacrifícios. Abraão não mede esforços, recursos daquilo que ele vai ter que entregar para Deus. Não deixe o mundo, não deixe pensamentos errôneos bloquear o teu relacionamento com Deus. Deus jamais vai pedir algo que você não possa fazer. Estou falando de dinheiro. Deus jamais vai pedir algo para você que você não possa fazer. Deus jamais vai pedir de você aquilo que vai te causar danos.
Estou para ver crente que viveu danos ou recebeu danos da parte de Deus. Vejo pessoas sofrendo danos por confiar de forma errada, por fazer o que o homem manda. Mas quando Deus fala, estou para ver isso. Abraão, eu quero um monte de... Eu quero uma cabra de 3 anos, quero uma bezerra de 3 anos, quero um carneiro, quero pombinho, quero rolinha. O que o Senhor quer? Eu quero sacrifício. Hoje eu não vim para dar não, Abraão. Hoje eu vim só para receber. Abraão, me dá só um tempinho aqui, Senhor. Gente, vem cá, me ajuda, preciso erguer 5 altares. Busca o melhor carneiro, busca a melhor bezerra. Busca a melhor cabra, porque é para Deus. Eu lembro que eu estava no culto. O pastor deu a palavra de oferta. Tinha um pregador convidado para aquela noite. Ele não chegou, o pastor colhemos a oferta. Eu colhi a oferta. Fui contar a oferta junto com o tesoureiro. Estávamos em aproximadamente umas 200 pessoas, quase 200 pessoas na igreja. R$97 de oferta. Aí o pregador convidado estava rodando o campo na época. Ele chegou. Ele pediu meia hora só. Ele já trouxe uns envelopes. Perguntou para mim, vocês têm óleo? Eu falei, tenho. O pastor pega para ele. Peguei o óleo, jogou o óleo nos envelopes e falou, vai acontecer isso aqui, vai acontecer isso aqui, vai acontecer isso aqui. Distribuiu os envelopes e mandou recolher a oferta. Falei, essa eu vou. Essa eu não fico de fora. Recolhemos a oferta. Apareceu o anel, apareceu o relógio, apareceu a aliança dentro da oferta. E R$390. Quando a gente começou a contar, eu comecei a chorar. E o diácono Antônio falou, o senhor está passando mal? Eu falei para ele, estou. Não, senta, vou pegar uma água, vou chamar a irmã Quitéria. Eu falei, não é esse tipo de mal. É um mal na minha alma. Por quê? Porque o pastor ministrou a oferta antes desse irmão chegar. Aonde estavam esses 300 e poucos reais? Aonde estava essa aliança, esse relógio, esse anel? Só porque o outro jogou um óleo em cima do envelope? O dia que alguém conseguir levantar mais oferta sua aqui nesse altar, te prepara, porque domingo eu lhe arrebento. E te convido a sair dessa igreja. Você não faz parte da Cid Keno. Porque precisa vir alguém de fora. É compreensível, aniversário da missionária Joyce. Compreensível. Joyce lidera o departamento de casais. Opa, vamos comprar uma sandália, vamos comprar uma blusa. Ah não, ela gosta de uma corrente. Não, ela gosta desse relógio, ela gosta desse perfume. Opa, algum problema, pastor? Chega o Ambrósio. Não é nada da Joyce. Trouxe esse sapato para você. Normal, pastor? Eu pastoreio você e precisa vir alguém de fora para falar de oferta, sendo que você está me vendo aqui, sendo que você está vendo onde a gente está vivendo e o que a gente quer. Deus olhou para Abraão e falou, hoje eu só vim para receber Abraão. Hoje eu não vim dar nada. Abraão puxa a caneta, o papel, o que o senhor quer? Eu quero 5 sacrifícios. Meu Deus, mas caminhamos, Pai eterno. Versículo 20 do mesmo capítulo. O mesmo homem que acaba de montar, capítulo 20. Estou no capítulo 15, capítulo 20. O mesmo homem que acabara de montar 5 altares para Deus. Capítulo 20. Ele vai para Gerar agora. E muda a terra. Mas espiritualmente é a mesma coisa. Ele foi peregrinar em Gerar. Não tem altar. E aonde não existir altar, haverá medos e mentiras. E mais uma vez a história se repete na vida de Abraão.
Mais uma vez ele chega em uma região onde ele não precisa armar tenda, porque eles têm casas. Ele não precisa cavar poços, porque eles têm fontes. Ele não edifica altar, porque eles têm templos. Abraão tem medo. Abraão tem medo e mente. Pastor, isso não aconteceu no Egito, agora acontece em Gerá, mas Apocalipse tem um texto que diz assim: os cadáveres deles jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Calma aí, o Senhor não foi crucificado em Sodoma e nem no Egito, mas está dizendo que espiritualmente a cidade que o Senhor foi crucificada, espiritualmente, ela se chama Sodoma e Egito. Então você percebe que o problema é espiritual. Fisicamente a cidade ainda é a mesma, é Jerusalém. Só que espiritualmente Deus está olhando para Jerusalém e está chamando ela. Vai para Isaías capítulo 1, versículo 10. Isaías 1:10. Espiritualmente Deus está dizendo: você está parecida com Sodoma e com o Egito. Está falando de Jerusalém, mas espiritualmente ela está parecendo Sodoma e Egito. Olha o que ele diz: ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos Opa, meu irmão, calma aí, tem coisa errada. Isaías está com um problema de memória. Por quê, pastor? Porque Sodoma foi destruído lá atrás, há mais de 1000 anos atrás. Sodoma foi destruído lá atrás, lá em Gênesis capítulo 19. Então a mensagem não é um contexto literário. E dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Deus está falando do comportamento de Israel. O comportamento deles está igual a Sodoma e Gomorra. Deus está usando Isaías para falar com a nação de Israel, mas o comportamento deles é que está gerando escândalo. Não dá para edificar altares e sempre haverá mentiras, quando o meu comportamento é de Sodoma e Gomorra, é promíscuo, é imoral. A Bíblia não fala de roupa de crente, mas a Bíblia fala de eu estar moralmente vestido. Opa! Se eu não consigo descansar em Deus, se eu não consigo beber do que Ele tem para mim, se eu não consigo edificar altar, não é no meu lugar. Eu preciso entender isso. Olha o versículo de número 11 do mesmo capítulo, voltando para Gênesis. Volta para Gênesis, capítulo 20, versículo de número 11. Olha a visão de Abraão. Por quê? Porque o rei percebe que ela não era irmã dele. Aí Abimeleque chama Abraão para conversar. Fala: que é isso que você fez com a gente? Olha a visão de Abraão. Porque eu dizia comigo: certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Opa, calma aí. Ele está edificando, ele está armando tendas, cavando poços, edificando altares, e ainda não entendeu? Não é o lugar que tem que ter temor de Deus. Eu não posso exigir temor de Deus em Gerar. Gerar é terra dos filisteus. Eu não posso exigir temor de Deus no Egito. É eu que preciso levar o temor de Deus para esse lugar. Abraão: mas é que eu pensei que não tinha temor de Deus. Não interessa, não é o ambiente que precisa ter temor de Deus, isso precisa caminhar comigo. Quem adora a Deus é Abraão, não é Abimeleque. Então, se ele encontrasse, amém. Agora, se ele não encontrasse, ele caminha. Não, mas é que por causa da beleza vão matar e vão ficar com a minha mulher. Não, é que por causa... Não tem desculpa. Mentira não é pecado normal.
E eu não tenho que sair do meu habitat natural e chegar em lugares e achar o céu baixando naquilo. Não, mas é que lá na empresa, pastor, tá? Você trabalha na igreja? Quem trabalha dentro de uma igreja aqui, no escritório de uma igreja, na cozinha de uma igreja, dentro de uma igreja, quem trabalha aqui? Pastor, eu trabalho lá nas Assembleias de Deus, não sei aonde, sou funcionário lá. Você trabalha numa igreja, pastor? Não, você não trabalha numa igreja, não? Então você não tem que encontrar o céu lá. Você não tem que ir para lá e encontrar temor de Deus. Você está no meio de gente que nem sabe quem é Deus, nem com Deus se relaciona. É você que tem que chegar cavando poço, armando tenda e edificando um altar. É você que tem que chegar gerando o temor de Deus naquele lugar. Rapaz, como é que você entrou aqui? É tão difícil. Ah, rapaz, é que o meu amigo é amigo do dono. Eita, rapaz, sério? Quem que você conhece que conhece o dono? Salmos 19, do Senhor é a terra, o mundo a sua plenitude e todos aqueles que nele habitam. Sou servo de Deus e Deus conhece o dono. É por isso que eu estou aqui. Entrei numa empresa para trabalhar na Avenida Santos Dumont aqui. Na hora do almoço, o pessoal, a gente conversando, né? Funcionário novo. Passou um rapaz e falou, e ele já conheceu o demônio? E aí disse o nome da empresa. Aí já fechou. O demônio da Cielde. Eu falei, eita, e aqui tem um demônio? Ele falou, não conhece não, deixa. Aí estou na máquina lá trabalhando. A máquina deu um problema, deixei aberta, fui atrás do mecânico. Ele falou, já estou indo lá, estou ali, tal, com fone. Parou uma pessoa. E aí começou a soltar uns palavrões para me chamar. Eu estou de costas, encostado na mesa, escutando ela xingando, falando os palavrões e chamando. Filho dela, marido dela, pai dela, sei lá, eu nem ignorei. Ela veio de lá, percebi que ela veio. É surda, é? Virei e falei, isso não. Eu escutei a senhora e repeti os palavrões que ela disse. A senhora falou isso aqui, falou isso aqui, falou isso aqui, falou isso aqui. Meus pais são analfabetos. Nem sabem ler, nem escrever. Em casa eles nos tratam pelo filho, o gordinho, pelo nome, mas a gente eu não sei, eu não sou isso aí que a senhora diz não. Sou cristão, então se a senhora quiser me chamar de irmão, quiser me consagrar a pastor, porque tem um chamado para isso, mas isso aí que a senhora disse, não sou não. Ah, desculpe irmão, acabou. Fiquei uns X tempo de anos trabalhando naquela empresa. Alguém pergunta, o que é que você fez? Nada. Só pus ela no lugar dela. Eu não tenho que ficar esperando o temor de Deus no ambiente que eu estou indo para lá. Eu tenho que chegar com Deus naquele ambiente. Eu tenho que edificar um altar nesse ambiente. Eles precisam ver que há diferença em quem chegou. História se repete. A história vai sempre se repetir com você. Sempre que você não tiver capacidade, sempre que você tiver medo, você não vai armar tendas, não vai cavar poços. E você vai mentir, porque você não vai edificar altar. A história se repetiu a primeira vez, aconteceu a primeira vez, se repetiu a segunda vez com Abraão. E quer mais? Se repetiu com o seu filho chamado Isaque. Isaque também chega em Gerar. Também tinha dúvida se tinha temor de Deus naquele lugar. Não armou tenda, não cavou poço, não edificou o altar, mentiu também. O que o senhor está dizendo, pastor? Você precisa tomar atitude, você precisa trazer hábitos novos para a sua vida e não transformar isso numa maldição familiar, porque isso vai passar para os teus filhos. Que caráter você está formando no teu filho? Que tipo de caráter você tem? Que homem que é você? Que mulher de Deus que é você? Capítulo 21, versículo de número 22. Capítulo 21, versículo 22. Já estou caminhando para o final. Já passei 2 minutos do meu horário. Me segura aí que a gente já vai orar. Capítulo 22, eles reconheceram Deus na vida de Abraão e em tudo que eles faziam. Abraão volta, e aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque
foi com Ficol, o presidente, o general do seu exército, e foram falar com Abraão: a gente tem visto Deus é com você em tudo que você faz. No mesmo ano em que Isaac nasce, Abraão recebe a visita de Abimeleque, e Abimeleque diz para ele assim: o rei de Gerar, o filisteu, vem dizer para ele: eu estou vendo Deus em tudo que você faz. Eu estou vendo Deus em você e no que você faz. Eu estou vendo Deus em você e no que você faz. Quem disse isso? Abimeleque, o rei de Gerar, junto com o capitão do exército. Crente, pastor, mas conseguiram ver Deus. Permaneça na tua posição. Vai edificando altares, vai armando tendas, vai cavando poços. Deus vai ser visto na sua vida. A Bíblia vai dizer para nós no versículo de número 23, Abimeleque propõe uma aliança com Abraão. Ele fala para Abraão assim: olha, eu vim aqui propor uma aliança. Põe o 23 aí. É propor uma aliança com Abraão. Desde que você não minta, nem para mim, nem para o meu filho, nem para o meu neto. Que coisa feia. Alguém que não é crente chamando um crente para conversar e falar: rapaz, a gente está vendo Deus na sua vida. Traduzindo: não precisa mentir não, não precisa fazer isso não. Então eu vim aqui que eu queria fazer uma aliança com você, mas não mente mais nem para mim, nem para a geração, para a próxima geração, que é meu filho, e nem para a próxima geração, que é meu neto. Porque o que a gente quer é fazer beneficência. É isso que a gente quer, e você vai ter liberdade de andar na terra. Fique à vontade, só não minta mais. É Abimeleque, é quem não é crente, olhando mesmo. Não sei se você já passou por isso, num ambiente de alguém chegar e: você não é crente? Então ora aí. Versículo 25. Abraão aproveita o momento e diz para Abimeleque: então, você quer fazer aliança? Vamos fazer o seguinte, então devolve o meu poço que seus servos tomaram. Tomaram um poço de Abraão à força. Mas olha que história fantástica. Abimeleque vai dizer para Abraão: estava sabendo disso não? Olhou para Ficol e falou para ele: sabe de alguma coisa? Não, senhor, não me foi relatado nada. Ele disse para Abraão: isso para mim é novidade, estou tomando conhecimento disso agora. Então, mas os seus servos tomaram o meu poço à força. Uma das coisas que me chama a atenção nesse cenário: tomar o poço de Abraão à força. Olha lá, haviam tomado à força o poço que era dele. Meu irmão, quando você volta para Gênesis capítulo 14, Abraão descobre que seu sobrinho foi capturado. Ele junta, o que a Universal gosta muito desse texto, ele junta 318 servos. Olha como é que era o movimento de Abraão. Ele pega 318 servos e vai para uma batalha libertar Ló. Só que agora Deus já mudou o nome dele. Só que agora Deus já forjou nele algo diferente. Que alguém chega para tomar à força o que é dele. E o mesmo homem que outrora ia juntar mais uma meia dúzia, ia dar-lhe uns porretes, meu irmão. Eu vou ensinar vocês nunca mais tocar no poço de um homem. E já jogava ele dentro, que nem a cena do filme Os 300 de Esparta, né? Água e terra, você vai encontrar lá embaixo e dá uma pesada no peito. Lembra? Abraão fica quieto. Porque Abraão descobre que agora não é mais no poder da sua espada. Agora ele vai aprender a depender de Deus. Você depende de mim ou você depende do poço que tomaram a força? Eu dependo do Senhor. Pode tomar o poço, pode tomar a tenda, pode tomar, pode levar. Leva a tenda, leva o altar, leva o poço. Só que agora o homem é outro. Aí sabe o que Deus faz? Deus traz o rei e o capitão do exército na porta de Abraão
Como diz o dito popular, para falar com o dono dos porcos. Eu não estava sabendo disso não, mas a partir de hoje o poço é seu, fique em paz. Estão te perseguindo na empresa? Então, pastor, se cale. Arma uma tenda lá dentro, descansa em Deus. Cave poços, beba do que Ele tem para você. Edifica um altar, porque você está lidando com um peão. E Deus vai trazer na tua máquina, na tua sala, lá onde você efetua o teu trabalho, Deus vai trazer teu chefe. Pastor, mas ele nunca vai passar aqui. Nunca passaria lá. Mas quando Deus não está na tua vida, Abimeleque sai do trono, somos general, eu preciso, o que esse homem tem? Quem é ele? Quem ele é eu nem conheço direito, mas eu vejo Deus nele, eu vejo Deus no que ele faz. Abraão não precisou juntar 318, nem 18, não precisou pôr a mão na espada, porque Deus trouxe o rei. Como diz os pregadores, acho que você não entendeu, eu vou repetir de novo. Deus trouxe o rei de Gerar. Deus tirou um rei do trono, o general do comando, e pôs na tenda de Abraão, porque ele sabia cavar poços e beber do que o céu tinha para ele. Você não depende de advogado, com todo respeito aos que exercem a função. Você não depende de juiz, com todo respeito a uma toga. Você não depende disso. Você depende de Deus. Você depende de Deus. E Deus é isso. Ele traz na porta. Abimeleque orar por ele, fique tranquilo, o poço é seu. O poço é seu. Aí Abraão fala, bom, então já que o que a gente vai fazer é uma aliança, isso aí que você quer fazer comigo chama-se aliança. Só que aliança com o meu Deus tem que ter sacrifício. Abimeleque, mas eu nem sabia, não trouxe nada. Abraão, fique em paz, porque o Deus que eu sirvo me ensinou isso. Aqui tem sacrifício para mim, tem sacrifício para você. Eu posso, olha irmãos, para quem gosta de pregar oferta, esse texto é fantástico, porque Abraão está disposto a dar uma oferta até pelo rei Abimeleque, para estabelecer uma aliança que o rei não entende, mas Abraão compreende. O que é isso, pastor? Que o que o céu vai colocar na tua mão não é só para você, é para abençoar vidas. Aí Abraão vai e separa 7 ovelhas. E eu não tenho tempo, é para isso. E Abimeleque fala para ele, e essas 7 aqui? Essas 7 aí é para você entender que eu tive que adaptar hábitos na minha vida. E um dos hábitos que eu adaptei foi nomear as coisas. E eu aprendi a não dar nome só a poços, não. Eu vou nomear lugar. E 7 vem de Seba. E Abraão chama o nome daquele lugar Berseba. Ele dá um nome para a cidade. A cidade é dele, pastor? Não. Diga comigo, a cidade não é dele. Quer dizer, a terra não, a cidade não, a terra não é dele. Deus falou que daria para ele a terra de Canaã. Mas enquanto ele não chega em Canaã, o que impede ele de ir marcando territórios e nomeando lugares e abençoando vidas? O que impede de até eu chegar o que o céu tem para mim, de escrever uma história, de cavar poços e nomeá-los de forma diferente? Irmão, isso é uma coisa, irmão, se relacionar com Deus é uma coisa tão louca, tão absurda. Eu já estou caminhando para o final. É uma coisa tão louca e tão absurda, meu irmão, que o cara sai de Ur dos Caldeus sem ter habilidade, vai se adaptando. Agora ele arma tenda, ele cava poço, edifica um altar, e ele começa a fazer isso na dependência de Deus, amém? Aí agora ele começa a dar nome para as coisas. Ele vai determinando, isso aqui, é isso aqui, isso aqui é o poço, o Deus que me
me apareceu. Esse aqui é o poço que eu invoco Deus. Isso aqui é Berseba. Agora o camarada começa a plantar a árvore, irmão. Ele tinha que morrer, meu irmão, senão o homem ele ia deixar difícil para a próxima geração. Aí a Bíblia vai dizer para nós, no versículo de número, no capítulo 22 nós estamos, para a gente ir embora, no versículo 21, 33, que na minha Bíblia já amassou a folha e não dá para ler. Então põe aí o 21, 33, que não dá não. Plantou Abraão, dá para ver o começo. Plantou Abraão um bosque em Berseba, mas tem uma versão que diz que foi uma tamargueira que ele plantou. Diz até o nome. Abraão plantou o que, pastor? Uma tamargueira. Opa, olha aí. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba. Ali invocou, adorou o nome do Senhor e deu um outro nome para o lugar. E deu um nome para a tamargueira: o Deus eterno. Er-Olam. Isso aqui tem nome. O que eu estou plantando é Er-Olam, o Deus eterno. Por quê? Porque escute isso, a tamargueira leva 100 anos para começar a dar frutos. Quantos anos? Abraão foi chamado com Deus aos 75 anos. Gênesis capítulo 12, versículo de número 4, 5 por ali. Você vai ver que vai dizer: e era Abraão da idade de 75 anos. Lá na frente Abraão morre. E a Bíblia vai dizer que Abraão morreu aos 175 anos. Foram 100 anos de caminhada. Então Abraão está caminhando para o fim da vida. Só que o que eu faço hoje vai respingar sobre a vida do Moisés, sobre a vida da Vitória, sobre a vida da geração que vai se levantar. Abraão já passou dos 100, já passou do tempo. Aí ele planta uma tamargueira. Abraão, mas você não vai comer do fruto dessa tamargueira. É 100 anos. Só que ele cavou o poço. E onde tem poço tem água, onde tem água tem vida. Mas ele está no deserto de Negev. Daí, meu irmão, tem poço, tem água. Ele planta. E não plantou uma só não, porque na primeira versão que nós lemos, ele plantou um bosque. E sabe o que os especialistas dizem? Que toda tamargueira plantada em lugares desertos, ela se torna mais doce do que a normal, por causa do excesso de sol. Ela chupa, puxa para dentro dela o calor e dá mais doce ao fruto que ela está produzindo. Domingo que vem nós vamos para um outro texto. É um outro personagem. Mas quando a gente for falar de Isaac, eu vou ter que voltar para cá. Porque é aqui que a história dele começa. Abraão, ele vai dando nomes. Ele vai organizando isso. Ele planta a tamargueira. Isaac tinha 40 anos quando casou, 60 anos quando foi pai. Abraão morreu, Isaac tinha 75 anos. A Bíblia vai dizer no capítulo 26, versículo 34, que Esaú era de 40 anos quando se casou. Então significa que 75 mais 25, 100. Quando Isaac chega em Gerar, é o tempo que os frutos estão aparecendo e são mais doces. Por quê, pastor? Porque ela foi plantada em lugar deserto. E é da tamargueira puxar mais do sol para si, e isso vai dar mais doce aos seus frutos. Ei, Abraão vai nos ensinar com os poços a beber do que o céu tem para nós. Só que o céu vai adaptar novos hábitos. Você pode ficar de pé? O céu vai adaptar novos hábitos na tua vida. Por quê, pastor? Você vai aprender agora a edificar tendas. Só que o altar, ele dá um timbre diferente a tudo que você vai fazer. Prepare-se, porque o céu chegou na sua vida e chegou para marcar. O céu chegou na tua vida e chegou para marcar ela, para dar um gosto diferente, um sabor diferente a tudo aquilo que você vai fazer. Prepare-se para isso. Abraão não edifica mais tenda como ele edificava. Ele não cava mais poços como ele cavava. Ele não edifica altares de uma forma tão
tão simples, porque ele nunca fez isso em Ur. Então o céu tem para você coisas que você nunca fez. O céu tem para você coisas que você nunca fez. Nunca cantei, vai cantar. Pastor, nunca toquei, daqui a pouco vai nascer um desejo em você, você vai estar tocando. Pastor, nunca fui vai falar em multidão, daqui a pouco você está pregando o evangelho. O céu tem coisas para você. Aí Abraão sai nomeando poços, nomeando terra. Agora ele resolve começar a plantar. Deus falou, deixa eu tirar esse homem daqui, porque senão ele vai dificultar muito para a próxima geração. Porque a gente vai vendo que Deus está não somente em nós, mas no que fazemos. Então ele vai dando vida a algumas coisas. Deus não está somente em você, Ele está naquilo que você faz. Você consegue entender isso? Só que seja Egito, seja Gerar, que espiritualmente é Sodoma, Gomorra, Egito, se você não aprender a edificar altares, cavar poços e montar tendas, você vai ter medo e mentir. Essa é a função do Egito. É trazer medo para você e fazer você mentir. Mas a função do altar é dar um tempero diferente a tudo que você tem. Isaac chegou em um lugar e ele foi ver os poços que seu pai cavou. E ele falou, vou dar o mesmo nome que meu pai deu para cada poço. Só que quando ele chegou lá, o povo tinha entulhado os poços de Abraão. E às vezes Deus deixa alguns poços serem entulhados, mas deixa isso para Isaac, os poços e suas lições. O que Abraão faz assim que ele sai do Egito? Ele volta para o lugar onde tudo começou. Você não pode sair do que o céu tem para você. E se saiu e não deu para fazer o que você precisa fazer, você precisa voltar. Porque quando ele volta, já tinha um poço cavado, arma a tenda, e ele começa a edificar naquele mesmo altar. O teu trabalho é descansar em Deus. O teu trabalho é descansar em mim. Fecha os teus olhos. Eu quero orar por você.